Você não lembra de Jesus dizendo em João 10 que todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores? Sim. Jesus mesmo não ficou tentando fazer aproveitamento. Os profetas, que ele nitidamente se identifica com os profetas, todos os profetas, todos foram seres marginalizados pela religião, exceto Isaías em termos e em certos tempos, porque dependendo do humor político ele era perseguido ou dependendo da necessidade real ele era chamado para ajudar. Mas nenhum profeta teve honra na sua própria casa, nem entre os seus. Quem disse foi Jesus. Todos eles foram marginais da religião. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos esses. Daniel não era um marginal da religião, porque a religião tinha sido destruída no templo de Jerusalém, enquanto Daniel cresceu no exílio. E a sinagoga estava sendo criada, ainda não tinha nem sido bem desenvolvida no exílio. Então, Daniel sobreviveu de si mesmo, com comunhão com 4, 5, 10, 20, com pessoas próximas a ele. Mas não havia nem a referência da religião. Os outros todos, como Amós, que era um boiadeiro, o Oséias, que era um cara totalmente não recomendável, um padeiro, casado com uma mulher que o traía com todo mundo o dia inteiro. Ou um profeta como Jonas, é um cara que é a anti-mensagem. E a Bíblia o inclui ali para dizer, olha, cuidado, e vejam como alguém pode se tornar idólatra político-ideológico tão grande que vai contra o amor de Deus pelo inimigo dele. Só porque o cara é inimigo do profeta, o profeta fica com ódio daqueles aos quais Deus ama. No caso, também os ninivitas. Todos esses profetas foram marginais do status quo. O próprio Zacarias, o Malaquias, batendo de frente com o templo, com os sacerdotes, chamando de falsos pastores o tempo todo. E aí vem Jesus, e Jesus nos diz que a gente não deveria buscar aproveitar nada do que tinha vindo antes. Ele diz, olha, isso aqui vigorou até aqui, daqui começa outra coisa. Começa outro mundo. Aí ele responde a pergunta sobre esse aproveitamento do processo religioso, dizendo que ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o pano novo vai corroer a veste velha, que não tem estrutura para aguentar o pano novo. Também ninguém põe vinho novo em odres de couro, de cabra, que já tinham sido usados com outros vinhos, porque o couro fica alterado e viciado pela presença vinagrada do vinho que carregou durante tempo. Se você puser o vinho novo ali, ele estraga o vinho novo. E Jesus está dizendo isso, olha, a estrutura de Israel é como um odre velho, avinagrado, não comporta o reino, não comporta o vinho novo. E por isso, eu não reformo, eu não busco reforma. Cada geração tem que buscar a sua renovação. Cada geração tem que ter o seu encontro com a cruz e com a ressurreição. É isso que vai mudando, é isso que pode mudar. Se cada pessoa que se converter tiver um encontro com Jesus mesmo, segundo o Evangelho, com o significado da cruz mesmo, está consumado, e for possuído pela alegria e pelo fator pulsante da ressurreição para viver com intrepidez, ninguém precisa escrever teses e afixar em nenhuma catedral, como Lutero, até porque esse tempo passou. Hoje em dia, uma tese fixada numa catedral não tem muito significado mais. Hoje, as teses são todas jogadas nos murais das plataformas de internet.
E quem quiser crer, creia. De modo que nós nunca mais teremos uma reforma protestante. A reforma protestante foi filha daquela ocasião do século XVI, daquela conjuntura política, social e econômica, dos interesses políticos de separação de príncipes e principados europeus que queriam sair da jurisdição do peso e da dominação católica. Então Lutero se tornou também convenientíssimo para aquele rompimento, de modo que houve uma conjunção de fatores no mundo que já nem existe. No nosso, isso já nem é mais possível.